Agora, no dia 11 de outubro, depois de uma chuva, a cidade de São Paulo viveu um apagão e mais de 2 milhões de residências chegaram a ficar sem luz. Houve demora para restabelecer a luz e a Enel, concessionária de energia da capital, foi cobrada tanto pela prefeitura quanto pelo governo do estado. Inclusive, há uma pressão junto ao governo federal para que os termos da concessão sejam revistos. O descontentamento é tanto que uma possível rescisão é ventilada como uma solução. Mas você deve lembrar que esse problema não é de hoje e teve como ponto de partida o ano de 2023. E desde aquela época, a Câmara de São Paulo alertava para a situação e buscava uma solução. No dia 3 de novembro de 2023, a cidade de São Paulo viveu um evento climático extremo. Rajadas de vento de até 103,7 km por hora, somadas a uma forte chuva, atingiram a capital paulista. A situação foi tão atípica que essas rajadas de vento foram as maiores registradas nos últimos 5 anos. E o saldo? Árvores caídas por toda a cidade, falta de luz para 1.400.000 residências em todo o canto da capital e muito transtorno para os munícipes. E mesmo com a remoção das árvores caídas, a Enel não conseguiu garantir o restabelecimento da energia para toda a população rapidamente, deixando parte da cidade sem luz por ainda mais tempo. Acompanhando isso, no dia 8 de novembro de 2023, a Câmara começou a agir. A regulação setorial do setor elétrico. A Comissão de Administração convidou o presidente da Enel para prestar esclarecimentos sobre a demora para a restauração dos serviços após as chuvas do dia 3 de novembro aqui na capital. Mas os vereadores perceberam que não foi o suficiente e mais ações deveriam ser feitas. Então, no mesmo dia, criaram uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI da Enel. E agora, a gente vai contar como se desenrolou essa CPI. Então vem comigo, Gabriel Daniele. E comigo, Rodrigo Esteves, para mais um episódio do Vozes da Câmara. Vozes da Câmara. A CPI da Enel na Câmara Municipal de São Paulo durou 7 meses, entre o início em novembro de 2023 e o começo de junho, quando teve a aprovação do seu relatório final. Teve muito trabalho, oitivas e investigação. E essa é uma história que tem vários capítulos e é bastante complexa. Então a gente vai tentar condensar para ficar mais fácil. Primeiro, vamos deixar claro qual era o objetivo dessa comissão parlamentar de inquérito: encontrar os responsáveis pelo apagão e descobrir os porquês da situação vivida pelos paulistanos. Ou seja, mapear e encontrar os motivos para a queda da luz e a demora para o restabelecimento da energia elétrica. Quem explica melhor é o vereador João Jorge, presidente da CPI, à época no PSDB. Porque o foco do trabalho é esse longo tempo que a cidade de São Paulo ficou sem fornecimento e sem regularização da energia. Era uma tragédia anunciada com esse evento, que a gente chama de evento climático extremo, essa ventania que houve na sexta-feira. Eles não estavam preparados, deviam estar preparados para uma emergência como essa. Se não estão preparados, olha, então, por favor, pega o seu chapeuzinho, vai embora, deixa outro trabalhar no lugar deles. A composição da CPI ficou assim: o vereador João Jorge como presidente, Ricardo Teixeira, do União Brasil, como vice-presidente, e o então vereador Jorge Wilson Filho, do Republicanos, como relator. Além deles, também fizeram parte da comissão o doutor Milton Ferreira, do Podemos, Elaine do Quilombo Periférico, do PSOL, Luna Zaratini, do PT e o Tami Miranda, do PSD. O primeiro grande passo da CPI foi tentar ouvir o presidente da Enel, Max Xavier Lins. O problema é que ele não compareceu na data marcada e enviou como representantes 2 diretores da empresa, Vicenzo Ruotolo, de Infraestrutura e Redes, e André Osvaldo dos Santos, diretor de mercado. Primeiramente, eles tentaram explicar o que aconteceu em São Paulo. Esse aí que você vai ouvir é o Vicenzo Ruotolo, falando sobre a quantidade de funcionários da empresa que atuam em campo no atendimento de ocorrências. O total dos colaboradores interno e externo da Enel no 2018, quando assumimos a companhia, eram
7.367, assim como respondemos na oitiva que passamos para vocês. E no 2023 estamos em 3.800. Se focalizamos na parte operacional mesma, ou seja, a equipe em campo, este número não mudou, basicamente ficou constante ao longo dos anos, mudando simplesmente o mix entre interno e externo. Pois bem, Rô, essas explicações não foram o suficiente. Então, na última reunião de 2023, a CPI intimou o presidente da Enel a comparecer na primeira reunião de 2024. Foi bastante trabalhoso para ouvir o presidente da Enel, mas para os vereadores era essencial que o principal gestor da empresa falasse à CPI. E então, no começo de 2024, Max Xavier Lins, presidente da Enel, foi ouvido. E ele não foi sozinho não. Os outros 2 diretores que foram na reunião anterior também o acompanharam. Foi um depoimento importante para a CPI, em que ele defendeu bastante a atuação da empresa. Nesse trecho tem uma pergunta da vereadora Luna Zaratini e a resposta do presidente da Enel, Max Xavier Lins. A Enel fará um plano de ressarcimento de danos morais e materiais para todos os munícipes da cidade de São Paulo? A regulação setorial do setor elétrico, ela não prevê esse tipo de ressarcimento. Não prevê. Ela prevê ressarcimento por danos a equipamentos eletroeletrônicos, caso haja nexo causal, né, com algum tipo de falha na rede elétrica. Nós estabelecemos um critério de apoio a clientes. Nós pegamos aqueles clientes de baixa renda nos critérios do governo federal que ficaram sem energia por mais de 48 horas e eles tiveram isenção da sua conta de energia durante 3 meses. Assim como os clientes eletrodependentes, todos eles cadastrados que ficaram sem energia, também tiveram isenção da sua conta de energia elétrica durante 3 meses. O Max Xavier Lins ainda defendeu que, por mais que o percentual dos funcionários próprios tenham diminuído em 36%, o percentual de funcionários parceiros aumentou em 42%. O percentual de próprios reduziu 36%, mas o percentual de parceiros aumentou 42%. Então, essa é a aritmética, né, que muitas vezes é má colocada e que gera, né, uma percepção equivocada, mas a efetiva força de campo aumentou. Aqui é o Max Xavier Lins novamente, ressaltando que não houve privilégio de bairros nobres ou centrais no restabelecimento da energia, uma acusação que foi feita pela população afetada pelo apagão. A engenharia de operação e de manutenção de uma rede elétrica, sobretudo uma rede de distribuição, seja ela primária ou secundária, não se circunstancia, não segue a lógica de bairros, de cidades, né? Ela segue a lógica do circuito elétrico. Não existe na nossa lógica de operação ou de priorização nada que diga respeito à renda, a áreas centrais ou periféricas, nada disso. Nós seguimos critérios técnicos. E aqui, o presidente da Enel falou novamente do quanto os eventos climáticos de novembro de 2023 foram catastróficos para a operação da empresa. Diante da magnitude daquele evento, nós tínhamos 2.100.000 clientes sem energia. De repente, não mais que de repente, em 3 horas apenas de duração, nós saímos de praticamente 0 clientes sem energia para 2 milhões. Isso é a maior crise que a companhia viveu nos seus 125 anos de existência. Vento de 105 km por hora, a escala Beaufort mostra isso, é o nível imediatamente anterior a furacão. Foram ventos que, de fato, impactaram a infraestrutura, né? Impactaram a cidade, do ponto de vista de sua vegetação arbórea, do ponto de vista da rede elétrica. O depoimento não sanou 100% das dúvidas dos vereadores, que continuaram a investigação, e ela avançou em algumas frentes.
Teve parceria com a Assembleia Legislativa de São Paulo, onde os deputados estaduais também investigavam a atuação da Enel. Teve depoimento da Defesa Civil sobre os eventos climáticos de 2023, posicionamento de representantes do Sindicato de Eletricitários de São Paulo, que contribuíram com uma análise técnica e operacional sobre a situação da Enel. Oitiva com corpo de bombeiros sobre a poda das árvores, um dos motivos apresentados para tantos pontos de queda de energia. Representantes da Arcesp, a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, também falaram sobre a fiscalização dos serviços de concessionárias de energia elétrica, inclusive a Enel. E até uma diligência, em março de 2024, numa nova UPA no bairro Rio Pequeno, na zona oeste de São Paulo, que aguardava 3 meses para ser aberta ao público, porque a Enel ainda não tinha realizado a ligação elétrica completa do equipamento. Foi um longo caminho. Nesse meio tempo, a CPI elegeu um novo relator, o vereador Tami Miranda, do PSD. E foi ele quem apresentou, no dia 5 de junho, o relatório final das investigações. Foi um relatório contundente. O documento elencou uma série de recomendações à Enel, à Prefeitura, à ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica responsável pela regulação do setor elétrico no Brasil, e a outros órgãos de fiscalização, como a Arcesp, que foi ouvida pela CPI. Entre as principais recomendações do relatório, GD, estava um pedido de intervenção na Enel, como medida para adequação do serviço prestado, e a declaração da caducidade do contrato, ou seja, a extinção da concessão com a Enel, nos termos que estavam vigentes. O relatório também recomendou, em caráter de urgência, que a Enel estabelecesse um plano para mitigação de desastres e seus impactos, à vida, à economia e a danos materiais e ambientais provocados por eventos climáticos extremos. O relatório ainda cobrou o investimento de 6,2 bilhões prometidos pela Enel para a melhoria da infraestrutura de distribuição de energia, a contratação de mais 1.200 funcionários e a melhoria dos canais de comunicação e atendimento ao cliente. E não ficou por aí. O relatório também trouxe uma série de recomendações à Prefeitura, com destaque para a centralização dos pedidos de poda de árvores, para priorizar podas que possam interferir na rede elétrica, mapeamento das árvores de grande porte nas vias públicas, com dados compartilhados para planejamento de ações em caso de desastres, e a apresentação de um plano, com cronograma para aterramento da fiação elétrica. Além disso, o relatório apresentou recomendações à Procuradoria-Geral do município e foi entregue ao Ministério Público do Estado de São Paulo, Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Tribunal de Contas do município de São Paulo. Esse relatório foi aprovado pela CPI com 4 votos favoráveis e 2 contrários. Aqui você ouve o presidente da CPI, João Jorge, e o relator Tami Miranda, que votaram favoráveis. Bom, cumprimos a nossa missão. A CPI da Câmara Municipal de São Paulo, com vereadores da Câmara Municipal de São Paulo, tinha a obrigação de defender o consumidor e o cidadão paulistano por conta daquele atraso enorme de até 10 dias que a Enel levou para restabelecer a energia elétrica depois daqueles eventos, daqueles vendavais de 3 de novembro do ano passado. Mas, sobretudo, a gente quer celebrar que a Enel reconheceu a falha dela, tanto que o presidente esteve aqui na CPI pedindo desculpas ao povo de São Paulo e pelo menos 3 compromissos assumiram. E quando assume esse tipo de compromisso que eu vou citar agora, é porque houve um reconhecimento do erro. Primeira coisa, investimento de 6,2 bilhões para melhorar a manutenção, para modernizar o sistema e aumentar a rede. Mais uma coisa, se comprometeram em contratar 1.200 novos funcionários. Se vão contratar 1.200 novos funcionários é porque há o reconhecimento de que alguma coisa estava errada e que a equipe era insuficiente para atender o tamanho daquela demanda. E, finalmente, a Enel também atende uma demanda dessa CPI e aumenta os canais de comunicação com seus clientes. Principalmente no investimento que a gente pediu que a Enel faça agora daqui para frente, no investimento em relação à contratação de funcionários, porque como a gente está vendo aí, realmente o clima está mudando, está intenso, e eles precisam estar cada vez mais preparados para isso. Então esse investimento de 6,2 bilhões vai ser muito importante, essa contratação de 1.200 funcionários também. Os votos contrários foram das vereadoras Elaine do Quilombo Periférico e Luna Zaratini. Elas, inclusive, protocolaram uma conclusão paralela dos trabalhos e outras recomendações à Prefeitura.
E aqui você ouve as duas explicando o voto contrário. Primeiro, eu quero reconhecer que a CPI fez um bom trabalho. Ela conseguiu, de fato, ouvir das pessoas que precisavam ouvir quais foram as responsabilidades e o que causou aquele evento em novembro. Mas as responsabilidades que foram apontadas, elas não aparecem como recomendações no relatório, no nosso ponto de vista. Então, a principal causa do que aconteceu foi as árvores, né? As árvores que caíram na rede elétrica. Agora, a gente faz algumas recomendações na prefeitura, porque a gente entende que é responsabilidade da prefeitura também, uma responsabilidade compartilhada com a Enel, de fazer essa poda, de fazer esse mapeamento, de conseguir entender como que essas árvores caíram da raiz, né? Então, para a gente é muito importante que saísse desse relatório uma recomendação para que as subprefeituras tivessem condições de fazer a poda dessas árvores, como é responsabilidade da subprefeitura. Eu e a vereadora Elaine fizemos esse trabalho de apresentar algo que a gente viu que não estava contemplado no relatório. Então, não adianta a CPI ter feito um trabalho bom, ter feito oitivas, ter feito diligências, se a gente não apresenta as grandes questões para a resolução desses problemas. E que a gente trouxe também no nosso relatório que não foi incluído, que é a questão do racismo ambiental. Quem mais sofre com as questões das emergências climáticas? As pessoas mais pobres, mais vulneráveis e das periferias. Isso foi apontado por mim, pela vereadora Elaine, diversas vezes e não foi transmitido nesse relatório. E é algo que a gente precisa garantir daqui para frente na nossa cidade. Ou seja, a Câmara fez um baita trabalho mapeando os problemas na distribuição de energia na cidade de São Paulo e já apontava possíveis soluções. Inclusive, GD, para diminuir os prejuízos de possíveis novos apagões, como o de outubro desse ano. E você pode conferir todo esse material no portal da Câmara, que é lá que tem o relatório final e todas as informações sobre essa importante CPI. Lembrando que esse episódio é um grande resumão e não deu para tratar tudo, mas lá em saopaulo.sp.leg.br a gente tem muito conteúdo para você entender ainda mais desse caso, e o link para a página da CPI da Enel vai estar na descrição desse episódio. E o Vozes da Câmara de hoje fica por aqui. Esse episódio usou áudios do canal da Câmara Municipal de São Paulo, YouTube Sounds e Envato. O roteiro e a redação final foram de Daniel Monteiro, Gabriel Daniele e Rodrigo Esteves, locução por Gabriel Daniele e Rodrigo Esteves, edição de áudio e finalização de Daniel Monteiro. Essa é uma produção da Rede Câmara São Paulo, no portal da Câmara em saopaulo.sp.leg.br, no canal da Câmara no YouTube e nas redes sociais em @Câmara São Paulo. Você pode acompanhar tudo o que acontece no Legislativo paulistano. Um abraço e até o próximo episódio do Vozes da Câmara. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.